Paz esteja convosco. Mais uma vez estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Antes nós vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, para aprender a Tua palavra e que todos nós possamos, meu Pai, estar com nossos ouvidos atentos para que a Tua palavra possa entrar e que venha ser guardada em nossos corações. Nós cremos que o Senhor está presente entre nós, que o Senhor venha nos ensinar, Pai. É o que nós te pedimos e que o Senhor venha nos abençoar, abençoe a cada criança, a cada adolescente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tudo bem com vocês? Hoje o nome da lição é Amigos que Falharam. De quem eu estou falando? Eu estou falando de Judas Iscariotes. E também no meio da história eu também vou falar de Pedro, tá? Por isso que o nome é Amigos que Falharam. Certo dia, existiu uma pessoa que se chamava Judas Iscariotes. Ele era da época de Jesus. Ele era um dos discípulos que Jesus escolheu. Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, tinha um cargo de confiança entre eles. Era o tesoureiro do grupo. Judas também ambicionava dinheiro e posição. Ele gostava disto. Certa vez, Judas foi falar com o chefe dos sacerdotes, a fim de combinar como entregaria a Jesus. Judas era amigo de Jesus e andava com Jesus, mas veio na mente dele de entregar o mestre àqueles homens pecadores, em troca de moedas, em troca de dinheiro. Quando ouviram o que ele disse, Judas foi lá e falou sobre o plano que ele iria executar para prender Jesus. Ficaram contentes, aqueles homens ruins ficaram contentes. Prometeram dar-lhe 30 moedas de prata. Essas 30 moedas de prata era o mesmo preço que eles pagavam para uma pessoa, para um escravo, naquela época. Judas, o que é escravo? Um escravo ele trabalha para uma pessoa em troca só de alimentos. As pessoas davam alimento para essas pessoas e eles faziam tudo o que ela pedia. E além disso, eles escravizavam, né? Eles maltratavam as pessoas e vendiam como moeda. Judas saiu dali e voltou para onde estava Jesus e os discípulos, enquanto procurava uma boa oportunidade para entregá-lo. Que triste. Judas era amigo de Jesus. Como poderia traí-lo? Jesus conhece todas as coisas. Apesar de tudo isso, ele sabia que Judas iria trair ele. Assim como ele conheceu o coração de Judas, ele também conhece o teu coração, o meu coração. Os discípulos prepararam a Páscoa conforme Jesus havia ordenado. Ao anoitecer, ele e os discípulos se assentaram para jantar. Era uma última noite que Jesus passava com eles. Jesus estava triste, pois já sabia de tudo que iria acontecer, porque Jesus sabe de todas as coisas. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 21, diz assim, ó: um deles vai me trair. Um de vocês vai me trair. Todos ficaram tristes e disseram: eu não vou te trair, Senhor. Sou eu? O próprio Judas falou: eu não vou trair o Senhor. Sou eu que vou te trair? Jesus falou: você é que disse. Você que está dizendo isto. O próprio Judas. Quem está dizendo isto é você mesmo. Logo depois do jantar de Páscoa, como de costume, Jesus foi com seus discípulos
para o monte, lá no Monte das Oliveiras. E algo aconteceu. Judas trouxe consigo muitos homens com armas, no caso era espadas e paus, para pegar Jesus. E antes disso, Judas tinha falado assim, ó: quando eu chegar próximo dele, eu vou dar um beijo no rosto dele. E quando eu der um beijo no rosto dele, vocês vão saber que este é Jesus. Prendam-o. Judas trouxe vários homens armados com espadas e paus para prender Jesus. Judas já havia combinado com eles: prendam o homem que eu beijar no rosto. Jesus foi preso e levado à casa de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote, o líder religioso mais importante daquela época. Ele era que comandava o Sinédrio. O Sinédrio era um lugar onde as leis eram aplicadas. Eles determinavam o que iria ser lei ou não. Então as pessoas tinham que seguir o que eles falavam. Os escribas e anciões, conselheiros, já aguardavam pela chegada de quem? De Jesus. De longe, Pedro viu que eles pegaram Jesus e levaram para a casa de Caifás. Pedro ficou ao redor da casa. E uma pessoa falou assim: ei, você não é aquele que andava com Jesus? Aquele Jesus que está lá na casa de Caifás? O Jesus de Nazaré, o Nazareno? Pedro foi e falou: Eu nem conheço. Veio outra pessoa, reconheceu Pedro, falou assim: você é aquele que andava com Jesus de Nazaré, o Nazareno. Mais uma vez ele foi e falou assim: de quem que você está falando? Eu nem o conheço, eu não o conheço. Pela terceira vez, outra pessoa veio e falou: você é aquele homem que estava com Jesus, não é? Você não é aquele homem? Pedro falou: você está falando de quem? Eu nem sei quem é este homem que você está falando. Mais uma vez, Pedro negou Jesus. E antes disso, antes de acontecer isso, Jesus foi e falou assim para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E foi dito e feito. O galo cantou 2 vezes e Pedro negou pela 3ª vez seguida. Na mesma hora, a Bíblia fala que ele chorou. Eu imagino que ele se arrependeu. Imagino que ele ficou triste naquele momento, porque ele amava o Mestre, ele amava Jesus. Ele sabia que Jesus era o Messias que salva. E o que acontece hoje? Será que nós também negaríamos? Será que se nós estivéssemos no lugar de Pedro, talvez nós também o negaria? Sabe por quê? Eu imagino que bateu um medo no coração, bateu um medo nele. Por quê? Os soldados romanos estavam com espadas, estavam armados. Então, se a pessoa falasse, eu sigo Jesus, elas seriam mortas também. Então, bateu aquele medo nele. Mas aprendemos e sabemos que nós, mesmo que venha uma situação difícil para nós, Pedro errou, mas ele se arrependeu. O que não devemos fazer é, quando as coisas ruins vir, se veio ou vai vir, o fato é, a verdade é que nós, cristãos, que seguimos a Jesus, jamais podemos negar Jesus. Não importa o que aconteceu e não importa o que vai acontecer, nós jamais poderemos negar Jesus. Por quê? Porque mesmo que junte todas as riquezas,
deste mundo não vai passar, não vai ultrapassar o amor que Jesus tem por você. Deu para entender? Nós temos algo de mais importante nesta vida, nós temos algo de mais valioso, que é Jesus em nossos corações. Então, nós não podemos entregar o nosso ouro. Nós temos um ouro conosco. Nós temos um tesouro guardado dentro de nós. Quem é este tesouro? Jesus. Em hebraico, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo. Então, não negue Jesus. Apesar das circunstâncias, das dificuldades, nós não podemos, aprendemos que não devemos negar Jesus, assim como Pedro fez. Pedro errou, porque bateu medo nele. E eu acredito que Deus perdoou ele, porque ele se arrependeu e a Bíblia fala que ele chorou muito. Mas que não venhamos cometer o mesmo erro que ele. Tá bom? Que Deus venha abençoar vocês. Esta é a lição de hoje. Acredito que deu para explicar um pouquinho. Foi bem rápido, mas eu creio que você aprendeu que apesar das circunstâncias não devemos negar Jesus jamais. Porque Ele é tudo que temos de valor. Amém? Que Deus venha abençoar a tua vida. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós aprendemos, meu Pai, mais uma vez a tua palavra. Aprendemos que jamais devemos negar a Ti, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades que passamos ou iremos passar. Nós não podemos negar o Teu nome, nós não podemos negar a Ti, porque o Senhor é tudo para nós e tudo que mais temos de valor é o Senhor, meu Pai. Obrigado pelo Senhor existir em nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar cada criança, que o Senhor venha abençoar a cada adolescente, a quem estiver vendo este vídeo. Que o Senhor abençoe a família de cada um, meu Pai. Que o Senhor Deus venha dar um dia abençoado, uma semana abençoada para todos eles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Fica na paz.